2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Vamos entender essa reflexão que o apóstolo Paulo trouxe para nós, na nossa atualidade, na nossa vida hoje, sobre as coisas temporárias e as coisas eternas. É importante a gente discernir isso, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade também imediatista, onde nós fixamos os nossos olhos e valoramos as coisas temporais, onde as coisas se desgastam muito rápido. Eu me lembro que antes a gente comprava um eletrodoméstico e durava anos e anos e anos. Hoje, você compra com 1 ano de garantia, terminou a garantia, dá problema. Hoje as pessoas, elas fixam os seus olhos, o seu olhar, mais nas coisas terrenas, nas coisas temporais. E o ser humano hoje, ele é medido de acordo com o prestígio social, pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelas coisas que você tem na sua casa. Então é determinado um padrão de sucesso. Se você tem sucesso ou não tem, infelizmente a sociedade, ela nos classifica nessa visão e nesse ponto de vista. O referencial de sucesso hoje para a mídia e para a sociedade não são os homens de Deus, infelizmente, mas são os artistas do momento, são os atores, são os jogadores de futebol, são pessoas que vivem de qualquer forma, pessoas que casam 6, 7 vezes, em busca de uma felicidade e em busca de um prazer, pessoas que gastam numa noite 100 mil reais, numa balada. E para nós que estamos vendo tudo isso, isso traz para nós um choque. E aí, infelizmente, as pessoas começam a fazer uma comparação da nossa vida, do nosso padrão e do padrão que essas pessoas vivem aí fora. De maneira que quando a gente passa por alguma situação, por exemplo, como o apóstolo Paulo está nos advertindo, não se desfaleça, porque essa leve e momentânea aflição, dificuldade, tribulação, Paulo disse, ela é passageira, isso vai passar, amém? Precisa se desesperar com isso. Mas à medida que a gente começa a ver essas questões da sociedade, isso parece ser injusto demais. O problema é que esse padrão social, fútil, inútil, está trazendo uma referência para a juventude. Essa semana eu vi uma questão interessante e eu fico indignado quando eu vejo isso. Mas isso é o que está rolando aí, chamados fenômenos da internet. Um jovem que ele era boy, trabalhava de boy,
E de repente ele começou a postar uns negócios aí, abriu um canal no YouTube, começou a postar uns negócios. E hoje ele está com 70 milhões de seguidores. E ele entrevistado, ele diz o seguinte, a pessoa perguntou para ele, o que você posta aí na internet que as pessoas seguem você e te curtem? Ele falou assim, umas coisas que vêm na cabeça. Qualquer coisa que vem na cabeça, eu entro lá e posto. Aí todo mundo me acompanha e me segue. Aí eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Que geração é essa que nós estamos vendo? Então esse é o sucesso que a sociedade está apresentando, o valor das coisas temporárias, das coisas terrenas. E é bom a gente entender isso, porque essas coisas são passageiras. Essas coisas vão ficar aqui, vão se perder com o tempo. Eu estava refletindo sobre isso e eu qualifiquei como uma geração balão, vazia, sem nada. Qualquer vento sobe, qualquer gás que dá sobe, estoura, mas depois volta a seu estado original. Nós temos que construir uma geração que permaneça, amém? Uma geração firme, não uma geração inconstante, uma geração vazia, que não tem nada na cabeça, que são influenciadas por alguma moda, por alguma coisa que aparece nas redes sociais ou no momento, e aí todo mundo vira uma febre, começa a seguir tudo isso. E a gente vai perdendo os valores. A impressão que tem que ser honesto nessa sociedade, ser justo, ser gentil, é ser otário. Você fica com esse sentimento, que o bom é ser esperto. A sociedade está pregando isso. É passar a perna nas pessoas, é levar vantagem em tudo, e ganhar a vida fácil. Trabalhar para quê? Ser cristão, então, numa sociedade dessa, é um desafio. Você ser cristão, você não negociar os seus valores, você não ser influenciado por este mundo, por esse sistema, você não perder o foco da sua jornada, da sua caminhada, não perder o alvo que é Cristo. Não que ter uma vida próspera é ruim, é bom, é excelente, e não é condenado pela Bíblia. Deus ama a nossa prosperidade, amém? O Senhor disse, se nós quisermos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Então não é nada de errado você ter um carro do ano, você ter uma casa boa, você morar num bairro nobre, isso é bom demais. Só que isso não pode estar em primeiro lugar das nossas vidas. Construa coisas duradouras. Construa tesouros eternos. Investe mais no reino de Deus. Jesus nos advertiu para isso, o cuidado para a gente não colocar o nosso coração nas coisas. E ele disse, não construa tesouros na terra, porque aqui a ferrugem e a traça vão destruir esses tesouros, mas construa tesouros no céu, onde nem o ferrugem nem a traça possa corromper isso. Construa uma vida com Deus de verdade, de fidelidade com o Senhor, de santidade, de buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa, independente se você está passando luta ou não, independente se você tem o melhor carro, a melhor casa ou não, independente se você mora no melhor bairro ou não, sirva ao Senhor, dedique a servir o reino de Deus, a ser útil,
no reino do Senhor. Hoje nós precisamos fazer algumas escolhas na nossa vida. E Jesus nos disse isso. Evangelho de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, Jesus começa a traçar exatamente essas questões. Dizendo, olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Porque se você quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como saber se eu e você estamos valorizando mais as coisas terrenas ou as coisas eternas e espirituais? É só a gente fazer uma análise da nossa vida. Em que nós gastamos mais energia? Em que nós dedicamos mais tempo? Em que nós empregamos maior parte do nosso ganho? Isso vai definir que tipo de tesouro nós estamos construindo. Porque às vezes nós podemos gastar todo o nosso tempo aí fora. A igreja não, perder tempo aí na igreja. Mas estar na casa do Senhor não é perder tempo, é ganhar tempo, é construir um tesouro para a eternidade. O salmista disse que melhor é estar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Quando nós entendemos o valor, essa diferença de valores materiais e espirituais, visível e invisível, perecível e incorruptível, aí é uma diferença. Aí sim nós vamos vir para a casa de Deus com prazer. Nós vamos vir para a casa do Senhor com alegria. Nós vamos desejar estar na casa de Deus. Porque o tempo que estaremos aqui, estaremos construindo tesouros para a eternidade. Jesus, que morreu e foi ressuscitado, Ele nos ressuscitará também, para estarmos com Deus para todo sempre, para vivermos na eternidade. E aí essas coisas aqui vão ser tudo passageira, não vai se comparar com o gozo que teremos na vida eterna lá no céu com o nosso Senhor e Salvador.